ponto principal de ligação entre o motor e a roda é a transmissão. É por ela que o motor transmite toda a força necessária para mover o carro. E é através dela que você faz o motor desenvolver maior força ou maior velocidade. Se você não quer ficar patinando nesse assunto, assiste aqui até o final que você vai entender as diferenças entre cada uma. Responsável por transmitir a força do motor para as rodas, a transmissão é peça fundamental em qualquer veículo, seja ele um carro, uma moto ou até mesmo a sua bike. Sim, a sua bike tem uma transmissão. Bem basicamente, hoje temos dois tipos de transmissão, a automática e a manual. Na automática, temos várias outras variantes, como a convencional, CVT, dupla embreagem e assim vai. Nesse vídeo eu vou falar como cada uma funciona, não muito profundo, porque em um vídeo só é meio complicado. Mas você vai conseguir diferenciar cada uma e saber qual é qual e como cada uma funciona. Vamos começar pela mais comum e mais antiga, que é a transmissão manual. É o funcionamento mais simples. Basicamente, ao mover a alavanca de marchas, você muda quais engrenagens estão engatadas ali dentro da transmissão. Ou seja, tudo que acontece ali dentro é comandado pelo motorista. Tá, mas como isso funciona? A transmissão está conectada no motor através do eixo piloto e a embreagem. A embreagem vai transmitir a força do motor para o eixo de entrada da transmissão, também conhecido como eixo piloto. Depois disso, dentro da transmissão, existem os eixos primário e secundário. Lá, eles vão ter engrenagens de diferentes tamanhos para fazer as relações de marcha. Por exemplo, a primeira marcha vai ter uma engrenagem no eixo primário bem pequena e uma engrenagem maior lá no eixo secundário. Mais ou menos igual a sua bike, quando você quer subir uma ladeira mais íngreme, você coloca na coroa menor e lá atrás na catraca maior, certo? Já a segunda vai ter a engrenagem na primária um pouquinho maior e na secundária um pouquinho menor e assim por diante. Sabe aquela tabelinha de relações que você vê por aí? Então, funciona mais ou menos assim. Quando você vê que uma marcha tem uma relação de 4,7 por 1, significa que o motor vai dar 4,7 voltas para que a roda lá no final dê uma volta. Entendeu mais ou menos? Automatizada. Esse é o sistema automático mais simples de todos. Basicamente, pega-se uma caixa manual, coloca-se um robozinho no lugar do motorista e tá tudo resolvido. Mais ou menos. Imagina a transmissão manual convencional. Lá no lugar do pedal da embreagem, você tira aquilo e coloca um atuador no lugar. Esse atuador pode ser hidráulico, pneumático, elétrico, aí ia depender da aplicação do veículo. Por exemplo, um veículo de passeio vai ter um atuador hidráulico ou elétrico. Já um veículo pesado, como um caminhão, pode ter um atuador pneumático. Esse atuador é controlado por um módulo central. Esse módulo vai identificar o melhor momento para engatar ou desengatar a embreagem, certo? Já lá no trambulador de marchas, no lugar lá da alavanca, vai ter um outro robozinho. Esse vai engatar a marcha por você. Então esse módulo vai identificar qual é a velocidade, qual é a carga que você está aplicando nesse motor, vai engatar a marcha e deslizar ou não a embreagem, de acordo ali com a necessidade do veículo. Bem simples, certo? Alguns carros aí que utilizam esse sistema são os carros Dualogic da Fiat, Easy R da Renault, iMotion da Volkswagen e o EasyTronic da GM. Bem comum aí nos carros mais populares. Transmissão automática. Chegamos agora na parte mais complexa do negócio. Essa tem algumas variantes aí. Então vamos começar pela convencional. A transmissão automática convencional, ela se conecta ao motor através de um conversor de torque e não por uma embreagem. Esse conversor de torque ele vai fazer a função da embreagem, só que utilizando força hidráulica para isso. Como? Calma aí que eu vou te explicar. Imagine a seguinte situação. Você tem um ventilador de frente para o outro. E entre esses ventiladores tem um fluido hidráulico ali. O ventilador 1 está conectado ao motor do carro e o ventilador 2 na transmissão. À medida que o ventilador 1 sobe a sua rotação, ele empurra mais fluido para frente do ventilador 2, fazendo com que o ventilador 2 gire. Então, esse é o conversor de torque. Dependendo aí do modelo, ele vai ter um outro sisteminha que chama lock-up, que chegando numa determinada rotação, assim que a transmissão e o motor estão em velocidades equalizadas, ele trava o sistema de embreagem um com o outro ali. Aí fazendo como se fosse uma embreagem 100% fechada. Legal? Já lá dentro do câmbio, as coisas são bem diferentes. Também tem engrenagens, mas são engrenagens planetárias, também com tamanhos diferentes, porém
sempre engatadas entre si. Nesse caso, a relação ali de força, torque, velocidade que o câmbio entrega depende ali de como ela está acoplada uma com a outra. Nesse caso, a relação entre força e velocidade do câmbio vai depender da ordem com que essas engrenagens são conectadas. Trocando em miúdos, cada uma das engrenagens planetárias possui 3 componentes principais: a engrenagem coroa, a planetária e seu suporte, e a engrenagem solar. Essa última é em volta da onde as planetárias giram. O sistema de um carro automático conta ainda com cintas, para travar ali parte dos conjuntos de engrenagem. E para fazer tudo isso mudar automaticamente? Bem, em veículos mais modernos, isso é controlado pela pressão hidráulica do câmbio, mais um módulo eletrônico. Antigamente era tudo mais mecânico ali, o que fazia com que transmissões automáticas antigas fossem mais lerdas e bem chatinhas aí para quem gosta de uma tocada mais esportiva. Sistema dupla embreagem, ou DCT, queridinha nos carros modernos aí de performance. É uma transmissão automatizada, só que bem moderna. Tem alguns componentes de transmissão manual, mas internamente é bem diferente. Ela tem um eixo primário para as marchas ímpares e outro eixo primário para marchas pares. Cada um desses eixos primários está conectado à sua própria embreagem, daí o termo dupla embreagem. E qual a vantagem dessa transmissão? A velocidade na troca de marcha. Quando você engata a primeira, a segunda já está pré-engatada no outro eixo primário. Então quando você troca de primeira para segunda, basicamente ele solta a embreagem da primeira e acopla da segunda, já engatando a terceira. Isso é muito mais rápido do que uma transmissão automatizada ou automática, porque não tem mais essa de movimentar garfos ou atuadores. E também não tem a perda de potência para o conversor de torque. A última, que está sendo bem utilizada aí nos veículos modernos, é a CVT, ou continuamente variável. É muito comum em scooters aí, em motos pequenas, e agora em alguns carros. Consiste basicamente em 2 polias de geometria variável, ligadas por uma correia de borracha, no caso das motos, ou dos veículos maiores, uma correia metálica. Basicamente funciona como as marchas da sua bike. Quando você quer ter mais força para subir uma ladeira, você coloca a polia primária menor e a polia secundária maior. Quando você quer ter mais velocidade, você inverte o jogo. Isso é feito automaticamente dentro da transmissão à medida que o veículo ganha velocidade. É um câmbio bem eficiente, porque o motor vai sempre trabalhar na faixa mais econômica ou de maior torque. Alguns carros até simulam marchas num câmbio CVT, mas não é preciso. Essa simulação de marcha é só para tirar aquela estranheza do motor manter uma rotação constante e mesmo assim acelerar. Basicamente é isso, galera. Se você curtiu aí o conteúdo, se te ajudou, se esclareceu um pouquinho para você qual que é a diferença entre cada uma, deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal. Isso me ajuda bastante a continuar com esses conteúdos aí para dar uma facilitada aí na sua vida quando o assunto for carro. É isso, muito obrigado por assistir até aqui, forte abraço, falou, tchau, tchau.